volta com o Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Hoje tratando sobre a política brasileira e os recentes casos de afastamento de parlamentares de suas atividades funcionais, sendo o caso mais recente, o do senador Aécio Neves. E para tratar um pouco sobre esse tema, nós estamos aqui com o Dr. Olavo Hamilton Aires Freire de Andrade, que é advogado, é também professor da Universidade do Estado aqui do RN, é mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do RN e é também doutorando pela Universidade de Brasília, também em Direito Constitucional. Doutor Olavo, inicialmente nós gostaríamos de agradecer a presença mais uma vez, retornando ao programa, para continuar esse debate sobre o cenário da política brasileira, sobre esses momentos tensos que a política vem passando, às vésperas de mais uma eleição presidencial. Antes das suas considerações iniciais, eu já gostaria então de lhe repassar a primeira pergunta. Nós tratamos no primeiro bloco um pouco sobre prisão, sobre medidas cautelares. É a mesma coisa? Tem naturezas diferentes? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco o que são essas medidas cautelares e se elas se diferenciam ou se assemelham da prisão. Olá, Joyce. Olá, Erval. Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Primeiro, é dizer que, mais uma vez, é um grande prazer estar aqui debatendo justamente sobre cidadania e num programa que é voltado para a compreensão popular, ou seja, traduzindo o direito para as pessoas que estão em casa. O instituto da prisão, você tem mais de um tipo. Você tem a prisão definitiva, que é aquela que decorre de uma condenação criminal do qual o sujeito não possa mais recorrer. Você tem também a prisão provisória, que é a chamada prisão cautelar, em que o juiz, para resguardar alguns interesses processuais, determina a prisão temporária ou preventiva de alguma pessoa que esteja sendo acusado, como, por exemplo, para que a pessoa não ameace a testemunha, para que ele não retarde o andamento do processo, para que ele não cometa novos crimes. Antes, à disposição do magistrado, você tinha esses dois institutos. Mais recentemente, surgiu novos institutos, que são as medidas cautelares diversas da prisão. Ou seja, antes o juiz deveria decidir que, num caso concreto de risco, se ele deixava a pessoa solta, aguardando o processo em liberdade, ou se ele determinava a prisão preventiva. Uma espécie de tudo ou nada, né, Olavo? Eu gosto de simplificar, né? Exatamente. E hoje não, hoje ele tem outras medidas. Se o problema é que essa pessoa combine versões com outros acusados, o juiz pode determinar que ele se abstenha de ter qualquer contato com os outros acusados. Verdade. Se o receio é que ele influencie nas testemunhas, no depoimento das testemunhas, o juiz pode determinar que ele se afaste de qualquer testemunha. Se o receio é que ele cometa novos crimes, o juiz pode determinar que ele use a tornozeleira ou que se recolha à noite em sua casa, como foi no caso do senador Aécio Neves. Ou até que o juiz pode determinar, por exemplo, se tratando de um servidor público que tenha cometido um crime ou seja acusado de cometer um crime no âmbito da administração pública, o juiz pode determinar o afastamento dele do cargo. Então, são essas medidas cautelares que substituem a necessidade de uma prisão preventiva. Porque, como você disse, né, Olavo, sempre tem que analisar o artigo 282 do Código de Processo Penal. Eu fico muito à vontade, porque eu tenho um livro sobre isso, o professor Olavo conhece, já citou, inclusive, em textos dele. Eu e o professor Pedro Caldas Neto, juiz de direito também, tem que analisar para todas as medidas cautelares, inclusive para a prisão, que é a mais intensa dela, a chamada necessidade e a adequação de cada uma. Então, isso é uma regulamentação da própria Constituição que permite as prisões provisórias, as prisões processuais, né? Diferentemente da prisão condenatória, como o professor Olavo muito bem tocou, espelhou aqui para a gente. Professor Olavo. E é importante comentar também que alguns senadores chegaram até a falar que estavam punindo o senador Aécio Neves sem então ter julgado. Só que, como o próprio nome diz, é de natureza cautelatória. Não se está aplicando já uma pena definitiva, mas apenas resguardando para que o processo consiga ter seu andamento natural e se consiga, então, apurar os fatos com mais tecnicidade. Exatamente, Joyce. Eu penso que eu vou fazer uma pergunta crucial agora para o professor Olavo, independente do mérito da resposta dele, que pode ser que a gente abra uma divergência normal, uma divergência salutar, mas isso eu tenho certeza que ele vai convergir com a gente, né? Não há pena nenhuma, ele acabou de responder. Não há nenhuma violação da presunção de inocência, como pessoas falam. Na realidade, o termo correto é presunção de não culpabilidade. Eu fico muito à vontade, porque um coautor junto com você, inclusive vocês são
editores, uma grande editora, o nosso querido juiz federal, professor Walter Nunes, ele acolhe a expressão nossa, presunção de não culpabilidade, até me cita no livro dele, uma honra muito grande ser citado pelo professor e grande juiz federal Walter Nunes. Mas, professor Olavo, a pergunta é o seguinte, o que decidiu o Supremo Tribunal Federal, né, fazendo essas colocações dentro do que a gente já discutiu, e como o senhor interpreta essa decisão do Supremo, que eu penso que o senhor concorde comigo que a repercussão é grande, é uma decisão realmente muito profunda. Na verdade, essa prisão cautelar ou qualquer determinação cautelar que visa resguardar o processo não é uma antecipação de pena, embora no futuro possa ser comutada na pena, mas não chega a ser uma antecipação de pena, nem viola o princípio da presunção de inocência, nem muito menos o da presunção de não culpabilidade. A decisão do Supremo, aí vamos tratar da primeira decisão, que determina o afastamento cautelar do senador Aécio Neves de suas funções legislativas, inclusive o seu recolhimento, na minha opinião, foi uma decisão acertada. E foi acertada justamente porque, no curso de investigação, o senador, se demonstrou que o senador estava se movimentando, inclusive utilizando da própria função de senador para colocar alguns óbices ao andamento do processo. Ficou muito claro, né, Olavo? Ficou muito claro isso. Até para evitar o próprio risco que ele voltasse a delinquir, se é que delinquiu alguma vez, porque ele ainda não foi julgado. Né? Mas até... Seria uma medida até de proteção a ele, né, dentro do seu raciocínio. E a sociedade como um todo, né? Você imagine que ele, estando respondendo a vários inquéritos, inventa de pedir um empréstimo, uma propina, ainda não se sabe ao certo, porque não foi julgado, mas se for um empréstimo, se for verdade a versão do senador Aécio Neves, é de se estranhar uma conduta dessa, no mínimo antiética, por parte de um senador da República. Beleza. Então vamos aqui discutir um pouquinho mais. Aí essa decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou, uma decisão técnica, lá a primeira turma, que você acompanha, não é? Fica na parte dos ministros vencedores, que foi, no caso, o ministro Fachin, o ministro Barroso, e, salvo engano, o ministro Weber, né? Isso. Salvo engano, Weber, e ficaram justamente votando, não me recordo os vencidos, aqui não interessa, né? Mas que foi polêmica. Agora, eu queria que a gente conversasse, então, na realidade... E quanto à segunda decisão do Supremo, no caso, a de confirmar, né, a intenção do Senado, né, então, que as decisões judiciais, elas não tenham eficácia desde pronto, né, desde que proferidas pelo Supremo, mas... tem que esperar, então, a confirmação do Senado ou da Casa da Câmara, conforme o caso. E a ideia, né, que a gente deixou transparecer, vamos confirmar, o pedido de afastamento, tanto em uma e outra situação cronológica, se deu na mesma denúncia, né? Porque, como você muito bem citou, eu acho que eu também tinha citado, o senador Aécio, ele tem vários inquéritos. Eu não sei quantas denúncias ele tem, realmente eu não apurei. Essa já é denúncia. Agora, ele tem outros inquéritos, não é isso mesmo, Olavo? É isso. E tudo isso se deu no mesmo contexto de um único processo. Né? Verdade. O que foi que aconteceu? A Procuradoria-Geral da República, através de seu então Procurador-Geral Rodrigo Janot, solicitou a prisão de Aécio. Verdade. O ministro Edson Fachin, como relator do processo, ele determinou o seu afastamento cautelar. Né, Perfeito. Posteriormente, o ministro Marco Aurélio de Mello, a partir de um pedido da defesa de Aécio, ele revogou essa decisão. E não decretou a prisão ainda, né? Porque tinha um pedido também, foi recurso para ambos os lados. Né? E não decretou a prisão. E isso foi na véspera do último recesso judiciário. Exatamente. E agora, essa questão foi colocada a julgamento pela turma, que assim decidiu, como a gente já falou, né? Pelo afastamento cautelar das funções dele enquanto senador e pelo recolhimento noturno. E depois, aí sim, é que vem uma nova decisão do Supremo Tribunal Federal, que a princípio não tinha relação direta com o senador Aécio. Verdade. Que foi posta muito mais para discutir ou debater uma situação do deputado Eduardo Cunha. E, aliás, aqui eu faço um parênteses, antes de tratar da decisão do STF, de um poder que a Suprema Corte no nosso país, o STF, tem, que quase nenhuma outra corte no mundo tem. É o poder de agenda, ou seja, de decidir quando as coisas serão julgadas. E a partir da sua conveniência, ou da conveniência política, ou da conveniência jurídica, que seja. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, se chega a julgamento algum processo para a Suprema Corte e eles não julgam naquele ano, o processo é dado como julgado.
Ou seja, se mantém-se a questão constitucional ou que estava sendo debatida constitucionalmente naquela demanda. No Brasil, não. Você tem discussões, ações diretas de Uma inconstitucionalidade. espécie de coringa, né, que você está chamando a atenção. É um poder muito grande, né, Que Olavo? você pode, uma ação, por exemplo, direta de constitucionalidade que tenha sido dada entrada no ano 2000, ela pode ser pinçada para ser julgada agora na realidade de 2017. É um poder né? muito grande. E foi justamente o que aconteceu nesse específico caso. Se entrou com essa ação direta de constitucionalidade que teria uma repercussão na situação de Eduardo Cunha, na situação também de Delcídio do Amaral, mas que foi julgada no contexto da situação de Aécio Neves. Que, indiscutivelmente, o professor Olavo ainda nem entrou no mérito em si, nós vamos segurar já essa informação para o próximo bloco, mas veja, eu queria destacar a precisão desse elemento que ele usou, até a simbologia, eu gostei muito, pensar. É um poder muito grande, porque indiscutivelmente, não é possível que alguém vá divergir dos três aqui da bancada, de que as circunstâncias que envolvia tanto o então deputado Eduardo Cunha e até mesmo o então senador Delcídio Amaral são totalmente distintas. Não é a expressão política, não, mas as circunstâncias são distintas. Então, do jeito que o professor Olavo muito colocou para qualquer outro tema, o Supremo, ao não julgar no tempo devido, porque alguns assuntos têm time, e fica com esse chamado poder de agenda, é um poder muito grande. Muito grande. E olha que nós não estamos nem abordando se aconteceu alguma outra coisa que não técnica para o agendamento do então dia 11. Ficou famoso esse dia 11, que a decisão do Senado, eu acho que você também acompanha, né? A decisão do Senado foi boa, foi prudente. Isso. Você está imaginando, Olavo, só para a gente fechar esse bloco, vocês estão imaginando, eu sempre me disse isso na época que eu tuitei, se o Senado Federal delibera em negar a eficácia à decisão que você, por exemplo, está apontando como certa, àquela época, da primeira turma. Se o Senado nega vigência e não espera o Supremo decidir, meu Deus, uma crise institucional. Professor, eu estou tentando me lembrar a expressão do ministro Carlos Alexandre de Brito, não sei se vocês lembram. Ele usou uma expressão, uma expressão muito, muito dura, né? Muito dura. Eu vou dizer aqui a minha, mas não era essa não. Um desarranjo institucional grande. É porque Talvez. a Constituição fala em harmonia entre os Harmonia entre os poderes. poderes. Você lembra dessa expressão? Lembro, Cara? e talvez até tivesse conduzido para um outro resultado o julgamento do Supremo. Porque se o Exato. Supremo, que tivesse Perfeito. a eficácia da sua decisão negada pelo Senado, talvez se sentisse constrangido ao Exato. emitir esse posicionamento, Verdade. porque pareceria que o fez para não desagradar o Senado. Exatamente o que não. Ou então, em outro contexto, para enfrentar o Senado. Porque não existe isso. Nós vamos debater no próximo bloco aqui. O que existe são atribuições previstas constitucionalmente a serem exercidas pelos poderes e, como o Joyce muito bem colocou, de forma harmônica. Então, segura aí, pessoal. A gente volta já com o terceiro bloco do seu programa Cidadania. Um programa sobre os seus direitos e sobre o cidadão. Valeu!